Bem, então, só para realizar uma finalização, né, da proposta da aula, a gente vai perceber que o módulo de um vetor, né, ele se refere à dimensão, né, ao tamanho desse vetor que está aqui, e em termos algébricos eu tenho a representação do módulo dessa maneira, com duas barras paralelas à volta do vetor, no caso o vetor aqui é v menos x mais 2e. Nesse aspecto também eu tenho uma representação em termos de versores, né? 3 unidades negativas em I, 3 unidades positivas em J. Ou seja, isso aqui. Desse modo, então, como que eu descubro o módulo? Né? Como é que eu encontro, então, o tamanho desse vetor que aparece nesse trecho aqui do quadrante do nosso plano cartesiano? Bom, o módulo de um vetor qualquer possui uma equação básica, né? Que é essa aqui, ó. Módulo de um vetor qualquer vem a ser a raiz quadrada de cada um dos termos componentes direção desse vetor V que aparece aqui. Então, por exemplo, o vetor V ele possui uma componente que se refere ao I, que a gente costuma chamar de Vx ao quadrado, mais o vetor componente na direção y desse aqui, o Vy ao quadrado também, e a raiz disso tudo. A gente tem o quê? O módulo do vetor numa fórmula básica, que é essa que está aqui. Agora, de fato, é importante lembrar que esse vetor V, ele possui a sua representação em termos de versores, que basicamente é o elemento da abscissa, que a gente chama de Vx, né? Na direção Y, mais o elemento na direção Y, na direção J. Então, aqui é a expressão em termos de versores, né? Então, a componente horizontal do vetor V junto do I, a componente vertical do vetor V junto do J. Dessa forma, então, se eu quero descobrir o módulo desse vetor, basta aplicar, então, a raiz quadrada desses termos aqui ao quadrado. E aí vai. Igual a raiz quadrada de 3, que seja negativo, ao quadrado, mais esse outro número 3, que no caso é positivo, ao quadrado também. Né? Então, aqui o cálculo do módulo. Dando consequência aqui ao nosso cálculo, 9 mais 9, né? Isso aqui, então, dá raiz quadrada de 9 mais 9, que é 18. E também eu posso trabalhar segundo o que a matemática exige, que é fatorar esse número 8 aqui, ou seja, tornar a raiz fatorada também, né? 8 é 9 vezes 2. Raiz de 9 é 3. Raiz de 2 permanece. Lembrando que se eu descobrir o módulo da operação V menos X mais 2 vezes Z, módulo, eu descobri então um resultado numérico, né? Uma distância. Esse comprimento aqui, ó, que é o 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 unidades de qualquer grandeza vetorial que se esteja trabalhando. Então, assim, em termos da nossa lista, né, que a gente pretende também avaliar de hoje para diante, e aí eu me comunico com os representantes em termos de datas, essa lista ela vai ser desenvolvida dessa forma, né, com a sequência dessas aulas de hoje. Elas estarão no YouTube,
né? Elas estão aqui agora no YouTube, como vocês estão assistindo, e basicamente a gente tem aí pelo menos mais 2 semanas para conversar a respeito dessa lista. Tá bem? Eu retorno no horário normal, na segunda-feira que vem, e a gente vai se falando aí entre os grupos de WhatsApp, os representantes de classe, e no caso de maior desespero aí em relação à dúvida, pode tentar me acessar através do WhatsApp, em alguns horários eu consigo ajudar o aluno. Gente, um abraço, até a próxima aula.